E vamos hoje ao 10º episódio do Universo Compliance Podcast. E hoje o episódio tá imperdível. Eu tô aqui com uma pessoa que tem uma experiência ímpar. E em homenagem ao Setembro Amarelo, a gente que está aqui trabalhando esse mês no Universo Compliance Podcast, nas iniciativas voltadas para a saúde mental, bem-estar, a gente tem conscientizado muito sobre não se calar, sobre colocar as suas vulnerabilidades para frente, para a mesa. Eu estou aqui com uma mulher, gente, muito poderosa. Ela é muito poderosa. E eu quero muito agradecer esse convite dela ter aceito. Ela é a Carolina Cavalcante. Ela é delegada de polícia. Hoje ela está lotada na Draco. A Draco, eu vou deixar ela depois traduzir aqui, porque eu já me confundi na sopa de letrinhas, mas eu sei que ela é a segunda mulher a ocupar uma posição nessa delegacia no Rio de Janeiro. Ela é formada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduada em Ciências Criminais. Ela é ex-delegada de Minas Gerais. Ela é a Carol Cavalcante, Carolina Cavalcante. Muito obrigada, Carol, por você estar aqui hoje comigo, ter aceitado esse convite de hoje a gente falar de um assunto tão sério e, ao mesmo tempo, tão delicado, né, Carol? Eu que queria agradecer pelo convite. Ai. Bom, Carol, posso chamar de Carol, Carolina? Carol. Carol, a gente vai... É um tema tão duro, né? Que a gente, às vezes, precisa de um mimo, né? Uhum. E eu convidei a Carol para a gente bater um papo hoje aqui, especialmente pela posição dela de lidar com temas e situações e frentes tão desafiadoras, tão difíceis, especialmente para a mulher. Na verdade, a Carol, ela viria no Agosto Lilás, mas o tempo engole a vida de uma mãe, né? O tempo engole a tal ponto da gente chegar no Setembro Amarelo, conseguir falar de um tema que é depressão no contexto da maternidade, e a Carol tem muita coisa assim interessante para compartilhar com a gente. E depois ela volta no Outubro Rosa, porque ela, afinal de contas, também tenho certeza que esse episódio vai inspirar a vida de muitas mulheres. Muita gente vai se identificar, vai ter coragem de enfrentar temas duros, amargos que você enfrentou. E eu sei disso porque a gente bateu um papo antes de vir para esse episódio. E eu falei, Carol, coloca isso na mesa, porque você tem o potencial de influenciar e de comunicar com muitas outras mulheres. Então você vai ajudar muita gente. E aí, para a gente falar direto dessa experiência, Carol, eu queria primeiro que você falasse quem é a Carolina Cavalcante. Quem é Carolina Cavalcante? Vamos lá, você quer falar sobre perfil profissional ou sobre o total? Profissional, pessoal. Quem é a Carolina Cavalcante, pessoa? A pessoa Carolina Cavalcante, e aí comunica com esse tema, né? As pessoas que me conhecem falam, quem é a Carol, né? Ela é forte, ela é determinada. Quando ela quer alguma coisa, ela é muito focada. Então tem toda essa construção em volta, né? E é aquela pessoa que não vai titubear nunca. Só que não. Não vai cair, né? Nunca pode cair. Né? Nunca vai precisar de ajuda, nunca dá trabalho para ninguém, sempre se vira sozinha. Porque se vira, né, Carol? Porque se vira. E a gente que tem esse perfil, costumo falar que a gente tem um lado masculino mais aflorado. Mas isso não é uma coisa ruim, negativa. Né? Porque o lado masculino, assim, ele tem aquela faceta da consciência, do pé no chão, de programar, de projetar. Só que, às vezes, antes da gente entrar aí em contato com o nosso feminino de uma forma mais enraizada, que comigo só aconteceu quando eu engravidei, na verdade, quando eu fui mãe, aquele feminino fica adormecido. E aí, no momento em que você pare uma mãe e uma menininha... Parir uma mãe é bom. Uma menininha frágil, e você não está acostumada com aquilo, porque você sempre foi a forte, sempre foi a que não precisou de ajuda, sempre foi a que se virou sozinha. Sempre foi a gata. Aí seu mundo cai. É isso. E aí, nesse momento que, por exemplo, a Carol, essa que
sabe que faz tudo, que é forte, que não cai, que na verdade eu olho para Carol, eu olho uma atleta de alta performance, porque em tudo que ela vai fazendo, ela tem essa alta performance envolvendo você, sua personalidade. E aí eu queria que você falasse um pouco assim para a Carolina profissão, ou seja, profissional, né? A Carolina profissional. Como é que foi essa sua trajetória e essa tomada de decisão para uma profissão que naturalmente é preponderantemente masculina, ou não, se eu estiver falando bobagem, mas eu quero ouvir de você, quero que você me conte um pouco sobre essa realidade dessa profissão que você tem. E aí a gente vai entrar no tema do nosso episódio, que eu acho que não aconteceu só com você. Acontece com todas as mulheres e também, especialmente aquelas que são muito fortes. Exatamente. Tem até eu estava até falando com você antes, né? Aí eu vou repetir que eu estava vendo a Ana Beatriz Barbosa falando sobre isso, que a depressão pós-parto, ela acontece muito com as mulheres mais responsáveis, porque elas se cobram demais essa alta performance, né? Mas quando a gente é mãe, a gente descobre também que não depende só da gente, que tem aquele serzinho que está aprendendo a conhecer o mundo. E aí você tem que abrir mão do controle, entender suas vulnerabilidades e descobrir seus limites. E eu acho que foi o que aconteceu comigo. Porque até então eu era sem limites. Eu ultrapassava todos os meus limites. Como assim, Carol? Tipo, sem limites de quê? De achar que conseguia fazer tudo? De cansaço, Sabe? Quando eu estudava, teve uma época que eu já era delegada em Minas, eu trabalhava todo dia, de segunda a sexta, às vezes dava plantão, e chegava em casa e estudava no mínimo 8 horas. Eu tinha uma jornada normal de trabalho, eu estudava no mínimo 8 horas. Na época que eu Acho que você queria sair de Minas. Eu queria sair de Minas, porque meu sonho era ser delegada no Rio. E quando eu tive o privilégio de só estudar, no início, assim que eu me formei, né? Meu pai me deu essa oportunidade, esse privilégio, que eu falo que é um privilégio, porque muita gente precisa trabalhar e estudar, né? E eu estudava 16 horas. E às vezes meu pai me falava, você vai enlouquecer. E eu sempre tive, assim, essa falta de limite. E quando eu fui mãe, e que eu comecei a verbalizar para as minhas amigas que já eram mães, né, que meu filho não dormia, não era só aquilo, a criança que acorda para mamar. Não, eu amamentei até 2 meses atrás, né? Então, eu amamentei mais de 2 anos e meio, meu filho. Uau! E assim, ele não acordava só para mamar, ele acordava e ficava acordado. Ele acordava de 10 a 15 vezes à noite. Então, era fora da curva. Né? E quando ele tinha 4 meses, que eu tive o diagnóstico de depressão pós-parto, eu resolvi aceitar ajuda. Porque eu fui ao psiquiatra e ele falou, você precisa de ajuda. E meu marido estava numa época que ele estava prestes a ser promovido na carreira, então não queria incomodar ele. Então, de novo... Não podia ser fraca, né, Carol? Eu tinha que segurar a onda para ele ser promovido, porque era, digamos assim, era uma fase profissional importante na vida dele. Da mesma forma que ele me ajudou a chegar onde eu cheguei, eu queria ajudar também. Nosso filho tinha 2 meses e não dormia. Então, ele fazia... Eu já saía correndo para o cômodo mais longe para ele conseguir descansar, porque ele trabalhava feito louco, de 8 da manhã até 1 da manhã no escritório, eu via aquilo. E as minhas amigas falavam, você não vai conseguir sozinha, pede ajuda, pede ajuda. Só que eu tive que ultrapassar todos os meus limites para aceitar ajuda. Então, e aí esse é um ponto importante, porque assim... Primeiro como que você identificou, né? Como é que surgiu os sinais, assim, o corpo fala, o corpo de alguma forma falou com você, se a gente deu sinais sobre essa passagem, essa transição, né? Essa passagem do que você estava vivendo, a ponto de você chegar, cara, eu tô com depressão. Não, eu não tô. Você que é muito ativa, sempre foi muito proativa, e aí você falou uma outra coisa que foi difícil para você pedir ajuda. E por que foi difícil pedir ajuda? Eu pergunto porque a grande maioria das pessoas tem dificuldade de pedir ajuda. Na verdade, isso vai também do perfil, quando você tem um masculino ali mais forte na sua personalidade, isso não, longe de dizer que eu sou mulher macho, mas assim, eu tenho essa questão masculina de me virar, porque a gente foi criada assim, né? Você tem que ser forte, você tem que ser independente, a nossa geração foi criada. Mulher pode ser o que ela quer, né? Mulher assim que a gente pode ser o que ela quiser e tal, mas não a gente tem limite. E a gente aceitar que a gente tem vulnerabilidade é ser forte. É você forte quando você é fraca, né? É você conhecer o seu limite, saber até onde você pode ir também.
Né? E aí eu acho que é por conta disso que a maioria das mulheres que são muito responsáveis e se cobram muito tem depressão pós-parto, porque você ultrapassa todos os seus limites. Eu, por exemplo, meu leite secou, eu não tinha leite. Num peito nunca tive, porque eu tinha uma cirurgia de prótese, enfim, nunca chegou. Não foi. E no outro, meu leite secou porque o Luca, quando ele nasceu super bem, só que ele fez uma cianose, ficou roxo. Isso Depois de aconteceu. ter nascido super bem. Ele não nasceu roxinho, não. Ele nasceu com a pegar 9, 10. Não foi nem pro berçário. Ele estava indo pro quarto comigo e ficou roxo. E aí saiu desmaiado. E meu marido, eu não lembro. Isso saindo da maternidade? Não, eu tive parto normal. Aí depois da sala de parto, parto ótimo. Eu entrei em trabalho de parto 11 horas, 3 da tarde. Em pouquíssima... 11, meio-dia, 1, 2, 3... Em 4 horas, meu filho já tinha nascido, de parto normal. Então foi um parto normal rápido. Rápido. Maravilhoso, ele nasceu saudável, pesou, limpou ali mesmo na sala de parto. Ele estava indo no meu colo, na maca, pro quarto comigo. Nem passou pelo berçário, de tão bem que ele nasceu. E aí eu olhei, ele estava roxo, desmaiado, em cima de mim. Que isso, Carol? E a enfermeira travou, quando eu falei, olha, meu filho tá roxo. E ela travou, eu comecei a gritar, e meu marido fala que eu gritava assim, nosso filho morreu. Eu não lembro. Aí eu apaguei. Isso você estava ainda no hospital, na maternidade? No hospital, eu tinha acabado de parir. É incrível. E o que era isso? Primeiro, o que estava acontecendo com ele? Segundo, Ele ficou uma semana em observação no hospital, mas ninguém sabe dizer o que aconteceu. o que aconteceu. Fez 1000 exames, e aí passa tudo na cabeça de mãe, né? Quando Sim. nasce tudo bem, você já fica conferindo se está respirando, você imagina, numa Já bota situação o dedinho dessa. lá para ver se está respirando. E aí foi aquela semana pauleira, que graças a Deus eu tive parto normal, porque eu passei uma semana inteira, depois de ter acabado de parir, sentada numa cadeira dura, e o leite que não saía. Ou seja, começando a vivenciar a experiência dos desafios da maternidade. É isso. E Aí você começou a ver bem-vindo ao mundo das mães. É né? isso. A sua mãe já devia estar, né? Bem-vindo, filho, ao mundo das mães. E aí aquilo, dificuldade de amamentação, leite que não saía, meu leite secou totalmente. Eu tive que fazer relactação para conseguir amamentar. Eu tentei 2 vezes amamentação exclusiva, ele perdeu peso, ele foi na faixa vermelha, tudo com acompanhamento do pediatra, mas aí eu tinha que voltar com a fórmula, isso acabava comigo, porque eu sou totalmente natureba, eu não queria dar fórmula. Você queria que ele... Eu tinha um preconceito com essa questão de dar a fórmula, achava que não era o melhor para ele. E eu não trabalhava com outra ideia, como tudo na vida. E você tava... Eu tinha que conseguir, né, na minha cabeça. Claro. E você se achava fraca por isso, Carol? Assim, eu vejo muitas mães, às vezes, falarem que... como eu senti um pouquinho isso, não porque é fraca, mas... isso aconteceu com o Nicolas na terceira gestação. E eu também tive um probleminha no seio e tal. Acabou que impactou justamente na produção do leite. E ele amamentou muito pouco. Eu me senti muito culpada. Porque eu me senti... É como se eu não estivesse dando para ele o que eu dei para os outros. E aí vem um sentimento natural de culpa. Exatamente. Então, é isso? Você sentiu essa culpa? Ou seja, para entender esse seu processo... Inclusive meu primeiro contato com babá, porque eu não queria babá, porque eu achava que... Essa parte é desafiadora. Para que ter babá? E hoje eu não tenho preconceito nenhum, acho que é vida, quem puder ter tem que ter. Mas eu não queria. E aí, por conta desses problemas, além disso, meu peito sangrou até o Luca fazer 1 ano. Esse foi o meu problema. Ele sangrou durante 1 ano inteiro. Eu amamentei 1 ano chorando. Meu marido é prova disso, minha mãe. E as pessoas falavam, gente, mas não tá bom pra você. Eu falava, mas é o melhor pro meu filho, então vou fazer. Aquela coisa assim, né? E teve esse processo Atleta todo. de alta performance. E teve esse processo todo de, ele perde peso. E aí eu me culpava. Porque eu falava, tá vendo, eu devia ter dado a fórmula, porque se eu tivesse dado a fórmula, ele não tinha perdido peso, e ficava naquela. Até que eu decidi que eu ia fazer o meu peito com um complemento, eu botava na sondinha, nunca dei mamadeira para ele não desmamar, botava na sondinha para ele complementar, só o que precisava eram 15 ml. Mas era impressionante, eu tirava os 15 ml, ele perdia peso. Uau. E aí a pediatra dele olhou para mim e falou, Carol, é isso. É isso. Porque ele tá perdendo peso quando tira, e é melhor assim do que sem nada. Ele está consumindo o seu leite também. Então, vamos levar o máximo que a gente conseguir. E aí, com 5 meses, quando ele começou a fazer a introdução alimentar, eu acho que por conta do peso da comida, eu consegui tirar a fórmula. Foi fazendo uma transição. A transição para comida e ele Até mamando então era peito. só seu leite? Era só meu leite. Uau. Um pouquinho de complemento, né? Que eu ficava tentando tirar e toda vez que eu tirava ele perdia peso. E aí vinha a culpa.
Quando você tira... Ah, entendi. Quando você achava que só ia dar conta com o seu leite, aí ele perdia peso. Ou seja, ele precisava do complemento. Ele precisava. Eu falei, tá bom, é o whey protein dele. É Chegou o whey uma hora que eu botei o whey protein. protein. Boa, Carol. Entendeu? E É o whey vai. protein dele. Na verdade, são os desafios da maternidade, né? Na verdade, vem o momento da culpa, que você achava que não poderia dar esse complemento, e aí faz um espiral na tua mente, né? Acho que um turbilhão de emoção, de sentimento, até que você cai no que você estava conversando, ou seja, você sentiu muitas coisas e não sabia discernir. Ou seja, como é que foi um pouco essa? Conta pra gente como é que foi esse processo do pedir ajuda, né? Não é só o pedir ajuda, mas é o de você se ver frágil. Ou seja, como é que é? Aí eu quero fazer um paralelo assim, né? Da Carolina, mulher, bonita, linda, inteligente, delegada, mãe, mulher, esposa, né? Dona de casa e agora mãe. E aí, nesse momento que é mãe, você começa a entrar com várias questões e eu queria que você falasse um pouco dessas várias questões. E aí a gente pensa assim, né? Nossa, será que eu fiquei fraca? Porque eu fui mãe? Meu músculo tá fraco? Ou será que eu não nasci para isso, né? E aí eu acho que é muito assim, eu sou uma pessoa idealista. Então eu tinha muito o ideal. O que é o ideal? É amamentar. Não dar uma gota de fórmula em momento nenhum. Mas para mim, qual foi o possível? O melhor possível. Né? Dentro da minha realidade, que não tinha leite em um peito, que tinha pouquíssimo leite no outro, de um bebê que toda hora que eu tirava o complemento perdia peso. Foi o possível. Né? E aí, quando eu demorei a entender que eu estava num processo de depressão, porque as pessoas falam assim, 60 dias de neblina, né? Blue... Pós-maternidade, né? O tal do blue. Do blues. Baby blues. Baby blues. Aí não melhorava nunca. Eu falei assim, gente, mas não tá melhorando. E minhas amigas queriam ir lá em casa, eu falava assim, gente, quero receber ninguém. Não queria falar com ninguém, não queria receber ninguém. Exausta. Essa parte é ruim, né? Muito logo exausta. Depois. Mas aí eu pensava assim, é porque eu tô muito cansada. É porque o Luca não dorme bem, e aí se alguém vier, vai sair da rotina dele. Eu ainda deixa eu ficar na minha casinha, tô em adaptação, e eu achava que era isso. Mas esse tempo não foi passando. E aí, uma amiga minha de infância, que me conhece desde 9, 10 anos de idade, me falou várias vezes, amiga, você não tá bem. Você tem que ver isso. Você não tá bem, eu te conheço. Você tá com um olhar diferente. Ela eu deixava ir na minha casa, era a única que eu deixava. E às vezes ela ficava com meu filho no colo, porque era o único jeito dele parar de chorar para eu poder dormir. Ela ia para minha casa. Para você poder descansar. Para eu poder descansar. Ela falava, cara, você não tá bem. Não é normal. Você não é assim. Você não é assim. E aí eu falei, não, eu só tô muito cansada. Você vê, né, da importância de... Mas, Carol, olha a importância de você ter deixado. Às vezes, a gente precisa abrir as portas. Uma alma tem que entrar. Que é ela que vai dizer para você, olha, tem alguma coisa diferente com você. Porque você não tá vendo. E é muito engraçado, porque aí eu comecei a conversar com a minha terapeuta, que eu faço terapia há muitos anos, e para mim terapia é vida, é igual ir para academia, né? Cuidar da saúde mental. Saúde mental. Até por conta da minha profissão, então sempre gostei, vou há mais de 10 anos, e aí eu falava com a minha terapeuta, que me conhece muito bem, e ela falava também, não, eu acho que você está só cansada mesmo, porque eu não tenho perfil depressivo. Ela batia muito nessa tecla, você não tem perfil depressivo. Tipo, se acontece um problema, o fundo do poço tem mola. Eu reajo àquilo e eu ajo mais ainda diante daquele problema. A adversidade vai fazer você dar o salto. Ela me impulsiona, sempre me impulsionou. Vai ser seu combustível, né? É meu combustível. Eu não sou aquela pessoa que fica prostrada diante das dificuldades da vida. Só que eu fiquei. E aí eu cheguei num ponto de não querer mais escovar o dente, de não querer mais comer. É isso que eu ia te perguntar. Quais foram os sinais? Aí eu não queria mais escovar o dente, mas eu achava que era cansaço. Aí eu via que eu não tinha tomado banho, que eu não tinha escovado o dente. E aí eu não comia, mas aí eu falava assim, não tô comendo porque quando ele dorme, que era raro, tinha dias que em 24 horas ele dormia 1h30, eu falava, eu tenho que aproveitar para dormir. Então, assim, eu perdi quase 10 quilos. Porque eu não comia. E aí tudo que eu comia também eu achava que dava cólica, né? Aí vem aquela coisa do alto rendimento. A parte da cólica. Aí quando eu vi, eu tava comendo frango, cenoura e arroz, por conta própria. Eu fui assim. Sabe? Então, assim, aí eu fui me abstendo de tudo. Malhar nem pensar.
Primeiro que eu estava exausta, segundo que eu tinha medo do meu leite secar. Que aí vem toda aquela cobrança. Você vai malhar, você vai... Porque eu sempre fui viciada em malhar. Mas peraí, malhar e o leite secar? Não entendi. Tem gente que diz, eu como sempre fui muito magrinha, e o leite é gordura... Se você malhar, pode secar o leite. Essa eu não sabia. E eu já não tinha leite, né? Aí eu falava assim, gente, eu não vou pra academia. Isso sempre foi uma coisa que me fez bem. E aí, a gente analisando pra trás, eu com a minha terapeuta, ela falou, foi um boom no seu organismo de cortisol, e isso apareceu nos meus exames. Então, eu fiz um burnout. Nos meus exames, você vê. Eu fiz resistência à insulina. Meu cortisol foi lá nas alturas, porque eu não dormia. Mas um burnout na maternidade. Ou seja, na licença maternidade. Na licença maternidade. E o meu psiquiatra, ele fala, eu até hoje não sei se você teve depressão pós-parto ou se foi um burnout mesmo por falta de sono. E a babá que me ajudava à noite, ela foi babá de gêmeos. E ela falava, e hoje a babá que me ajuda também, que está até hoje comigo, com meu filho, ela fala, Carol, eu nunca te falei isso naquela época, porque você já estava um caco, eu não podia te falar. Mas as duas falam, eu nunca vi uma criança assim. Fora da curva total, porque não, óbvio que um bebê é trabalhoso. É tão fora da curva que, assim, uma das coisas que eu tenho até visto, assim, conversando com alguns colegas, algumas amigas, muitas até foram desligadas no retorno de licença maternidade, assim como eu fui também. E é muito triste, assim, é muito, muito, muito difícil, porque você vai... Primeiro que a gente não tem jeito, a gente sempre olha o lado humano da coisa. E quem não vive, não passa pela situação, não entende, não conhece. Então, por isso que às vezes existe aquela frase de que para você ser humano, basta você tocar na alma do outro. E a gente precisa do outro. E como as pessoas tocam essa alma feminina que tá voltando, às vezes, em caquinhos. É isso. Pra reocupar o lugar e aí dar um pé na bunda. E dar um pé na bunda. Então, só que beira ao desrespeito, porque é algo que requer consciência, requer amor, requer mais humanidade. Né? Assim, vai muito além de você falar de requisito legal. É isso que eu quero dizer. Assim, você tem o seu licença maternidade, depois a empresa pode te mandar embora. Ok. Mas até que ponto você está sendo responsável? É nesse sentido, assim, até que ponto você, como empresa, como negócio, como sociedade, está sendo responsável. E quando você quando você descreve, Carol, olha, essa experiência, olha que eu estou falando de uma mulher forte, estou falando de uma atleta de alta performance, digamos assim, no sentido de treino. Ou seja, quem conhece, né, você sabe quantos anos você treina, sabe exatamente uma pessoa que tem uma habilidade... de uma resiliência muito grande, como você falou, para você ir para o fundo do poço, tem uma mola lá, tu vai ficar mais forte, você sabe que você vai voltar mais forte, e você com isso tudo, ou seja, vivenciou a experiência de alcançar o ápice da dor. E eu ainda vou dizer uma coisa, eu vivi essa experiência num lugar de privilégio, um privilégio que eu conquistei, quando eu passei no concurso público, porque eu tenho estabilidade, então eu não vou passar por esse pé na bunda. É isso, olha como é importante. Ao mesmo tempo, eu entrei numa crise de ansiedade, porque a gente foi criada entendendo que a gente tinha que ser independente, a qualquer custo. Mas ninguém falou que a gente ia ser mãe também. Ninguém me ensinou a ser mãe. Ninguém ensinou a gente a ser mãe e criou-se uma dicotomia entre ou você é mãe ou você é independente profissionalmente. Ou você é uma profissional, né? Ou você é uma boa profissional. Então, qual era o panorama que eu tinha? A tal da boa profissional, né? A minha mãe, meu pai, trabalhava numa empresa de engenharia. Minha mãe era médica da Marinha. E ela largou tudo para ir para o Nordeste com meu pai. 2 filhas pequenas. Só retomou 9 anos depois, quando meu pai, a empresa que meu pai trabalhava, Mendes Júnior, que era uma empresa famosa, ela faliu. Uau. Meu pai era o único provedor da casa. Então, eu vim dessa história. Então, qual a minha referência de boa mãe? Uma mãe... Que se dedicou. Que se dedicou só aos filhos. Só aos filhos. E não é uma mãe que não tinha uma carreira.
Era uma mãe mulher que renunciou. inteligentíssima, então ela renunciou a uma carreira, né, de médica, da Marinha. Da Marinha. Da primeira turma de mulheres da Marinha. Então, na minha cabeça, eu já enrolava para ser mãe, embora meu marido já quisesse, porque eu falava assim, a partir do momento que nasceu uma mãe, eu vou ser uma profissional medíocre. Então, deixa eu aproveitar agora. Ou então você já vivenciou o dilema, né? Eu vou ser uma profissional medíocre, ou eu vou conviver com o dilema. Se eu for mãe, eu vou deixar de ser todo esse poder que eu conquistei, porque você estudou num concurso público, um concurso que é difícil, você passou para delegada no Rio de Janeiro, que era o teu sonho, e aí você vai jogar isso tudo fora? Na sua cabeça, né? Na minha cabeça, só que não. Só que não. E aí eu comecei a entrar nessa noia. Principalmente pelo fato do meu filho não dormir, eu ficava, gente, quando meu filho... E quando eu voltar a trabalhar, e olha que eu tirei todas as licenças, eu amamentei. Então, pelo estatuto, eu tinha mais 3, além dos 6 meses, né? Que o servidor público tem 6 meses no Rio. Eu tive mais 3 de licença amamentação. Aí eu tinha 3 meses de licença premium, que eu tinha guardado para o dia que eu fosse mãe. Eu já guardava, eu era louca para tirar essa licença para passar 3 meses estudando na Europa. Eu nunca tirei, porque eu falei, no dia que eu for mãe, vai me fazer falta. Eu vou conseguir. Férias atrasadas, então eu juntei e foi quase 1 ano e 2 meses que eu fiquei. Então já é uma posição de privilégio, porque com 1 ano e 2 meses seu filho já anda, seu filho já tá durinho, já tá muito mais independente. É engraçado, né, Carol? Porque assim, na Suécia, esse é o tempo da maternidade, da licença maternidade, né? 1 ano e meio. E eu acho que na Inglaterra também. Acho que tem. Eu lembro porque diante de tudo que você está trazendo aqui pra gente, que eu acho que é algo que muitas mulheres passam, né, de formas diferentes, só que eu achei interessante porque você viveu exatamente foi o oposto do quem é você, né? Você se viu diante de uma outra persona que não sempre foi a você, ou seja, ali você estava frágil, você estava vulnerável e você estava... Você precisava reagir, mas diante de tudo isso, eu nunca vou deixar de bater nessa tecla da importância das empresas, das organizações serem responsáveis com a mulher que volta da sua licença maternidade. Porque é o que você falou, você estava num espaço de privilégio. Uma servidora delegada, então olha, juízo, né? Juízo, não maltrate, aliás, a gente vai falar sobre isso, não violente a mulher. Mas eu fui, tá? Porque é uma violência? Eu fui durante a gravidez. É uma violência. Eu tive um chefe durante a gravidez, só fazendo um parênteses, quando eu estava grávida, eu ainda não tinha entrado em contato com aquele outro ser, né? Então, o outro ser que se diz? Meu filho. Seu filho. Né? Então, é muito sobre a gente. Então era aquela coisa, aquela cobrança interna de eu preciso provar que eu tô rendendo igual. Então, assim, eu não tinha barriga, né, grávida, demorei a ter barriga, primeira gestação, sempre fui muito magrinha, eu contei com 20 semanas que eu estava grávida. Porque eu falei, se eu contar com 20 semanas, eu já vou estar com 5 meses de gravidez. E aí as pessoas vão olhar para trás e vão ver que eu trabalhei normal. Uhum. Olha só a preocupação, olha como isso faz mal. Olha como a mulher, ela já é violentada por natureza. Eu não tô me colocando... A gente se violenta. É isso que eu ia dizer. Eu não tô me colocando em posição de vítima, não. A gente que se violenta. A gente se violenta porque a condição que a sociedade cria, de como ela vai te ler, você vai se violentar. Aí, o que acontece? Aí eu já ficava nessa noia. E aí, eu contei só com 5 meses, estava num contexto de pandemia, eu ia trabalhar no Rio todos os dias, com atestado da minha médica, para eu trabalhar de home office. Na época eu trabalhava na inteligência, eu poderia ter feito tudo que eu fiz presencialmente por home office, mas não quis usar de novo. Não quis ser, entre aspas, não quis ser frágil. E o que aconteceu? Na visão de pessoas que não são entendidas, Chegou uma hora que eu comecei a ser convocada para dar plantão nos finais de semana, inclusive plantão noturno. E aí eu falei, aí eu falei, aí não faz sentido, porque eu vou para uma delegacia que tem contato com muita gente, no meio de uma pandemia eu vou estar colocando meu filho em risco. E dando no jornal toda hora que mulher grávida estava tendo parto prematuro. Eu comprei uma briga com meu marido, com a minha família, de médicos. Minha mãe é médica, minha irmã é médica, meu sogro é médico, todo mundo falando que eu não tinha que estar indo. E eu lá, valentona indo. Forte, né? Forte. Se mutilando, mas tá lá. E tava lá. E você vê, Carol, não parece não, mas pode ser que o pós tenha
tem Com certeza. uma conexão com essa experiência que você E viveu. aí eu lembro que um policial meu, um dia ele me contou, indignado, porque também tem isso, né? Quando a gente é mulher e a gente mostra competência, por isso que eu falo que eu sou contra essa posição da vitimização, da mulher usar o fato do feminino para... a gente tem que respeitar a mulher, tem que ter esse respeito, mas você não tem que se colocar vítimazinha. Uhum. Né? Então, assim, como eu sempre me coloquei como uma pessoa competente, de autoridade, que estava ali porque merecia estar ali, entendeu? Igual com as minhas diferenças, né, de mulher, que é o que eu falo. A gente nunca vai ser igual ao homem, compleição física, tudo, né? Mulher tem, como é que é? Tem uma amiga que fala, mulher tem um orguinho... homem tem outro. Não adianta a gente querer, não existe essa igualdade, Não, até porque a própria Constituição ela fala, né, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Exato. E aí entra a questão do direito da mulher no retorno da licença, né, que o homem nada aconteceu. Sim. Nada aconteceu. Nada aconteceu. E olha que no meu caso é homem com pai com bebê. Bonitão. Ele não tem um bebê, né? Ele não pariu. Exato. Quem pariu teve que balance, né? É isso. E aí eu até me perdi o que eu tava Você estava falando aí um policial me contou do seu chefe. Que quando eu virei e falei, quando eu comecei a ser convocada para esses plantões, para cobrir buraco no plantão, que estava já há mais de 10 anos sem concurso, e aí eu apresentei o atestado da minha médica, falei que eu estava indo trabalhar presencialmente desde o início da gravidez, mesmo com aquele atestado, mas que para o plantão não ia me colocar nessa situação, porque era muito contato com o público, a gente estava no meio de uma pandemia. E aí ele falou para esse policial que eu estava me fazendo de frágil, Frouxa. de vítima, porque eu estava prenha. Por Deus. E isso chegou ao meu ouvido. Prenha. A minha vontade. Não. Aí eu falo assim, cara, esse cara é um completo idiota, é um filho de uma chocadeira. Porque, assim, cara que não respeita uma mulher e os filhos dela, ele não respeita a humanidade. Não. Porque a humanidade veio né? de mulheres. Entendeu? E aí, quando eu falo também dessa questão do respeito à singularidade, que não adianta a gente querer bater de frente e dizer que a gente é igual ao homem, porque a gente não é igual, mas que a gente também tem o direito de ser para além de mãe, e esse retorno ao trabalho, ele importa assim, principalmente para a mulher que tem isso na sua Constituição, porque eu também acho muito legítima a escolha da mulher que se dedica unicamente aos filhos. Né? Às vezes a mulher não teve nenhum contato com uma carreira, com a profissão, com esse tipo de realização, e ela se realiza ali integralmente sendo mãe. Sim. Porque eu que tive esse contato, com quase 1 ano de licença maternidade, passou pela minha cabeça estender a licença para uma licença não remunerada, para ficar ali só cuidando da prole. Eu que era apaixonada pelo meu trabalho, então quem dirá uma mulher que não teve? Então eu acho que isso é muito importante também, a gente ter esse olhar de empatia para qual seja a opção daquela mulher. Empatia, essa é a palavra-chave. Desde que ela esteja feliz com o que ela escolheu, né? E que a família apoie e que seja um acordo entre ela e o marido dela. Enfim, meu marido me perguntou. Que ele me viu tão imersa naquilo ali, ele falou, Carol, você quer? Você quer ficar? Você quer ficar mais um tempo? Isso faz muita diferença também, né, Carol? Você ter, assim, um parceiro que tá ali dando as mãos e que tá participando. Isso conta muito no baby blues, né? E aí é o que eu falo, que todo mundo fala assim, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Mas por trás de uma grande mulher você tem que ter um grande homem. Tem que ter. E aí a parte que eu bato nesse feminismo de hoje em dia banalizado, que eu falo que é banalizado porque você quer colocar as mulheres acima dos homens. Né? Diminuir a função do homem, mitigar a função do masculino, dizer que o homem não presta pra nada. Eu não sou a favor disso. Eu também não. Porque... eu, por exemplo, eu cheguei onde eu cheguei porque eu tive um homem com H maiúsculo que bancou tá do meu lado. Exato. E hoje você vê muitas mulheres bem-sucedidas não estarem bem casadas ou não encontrarem um parceiro porque o sarrafo aumenta. A responsabilidade aumenta. E às vezes elas não acham uma pessoa que banque aquilo tudo ali. E às vezes ela quer... Mas isso é um grande desafio, né? Ela porque, quer assim, uma segurança no homem. Apesar dela ser independente, a mulher quer se sentir segura com o homem que está do lado dela. Sim, sim. Até porque ela não isso quer um faz homem, parte. Ela não quer Isso esse é homem bíblico, frouxo, né? Que o feminismo pinta. O homem não serve para nada, a mulher dá conta de tudo. Não.
Isso, até porque isso nem é uma verdade. Não é. Pelo contrário. Vamos ser francas, vamos ser verdadeiras. Eu falo até isso é bíblico, porque o homem é pai, né? A gente fala pai. Pai é nosso celestial, né? O protetor. E a figura do homem, ele tem a presença de pai, protetor, provedor. É isso. Né? Ele é o protetor, ele é o provedor. É isso. Isso é algo importante. Sabe a mulher que valoriza Exato. o P do provedor, Não, e do aí, protetor. E o homem, ele tem que ser muito seguro para ele saber que ele não é o único provedor da casa. Não é o único Não é que o bota único. dinheiro, porque provedor não é só botar dinheiro. Por quê? Porque a partir do momento em que ele também não é o único provedor que coloca dinheiro naquela casa, aquela mulher tá ali com ele por escolha. Decisão. Total. Ninguém Porque é tem muito mais fácil uma mulher independente sair de uma relação que tá abusiva ou que não tá saudável do que uma mulher que depende. Quantas vítimas de violência doméstica, por exemplo, eu já atendi em plantão de delegacia, né? Porque eu trabalhava em plantão, falavam, doutora, eu não posso me separar, eu tenho 2 filhos para criar. Eu abandonei meu emprego. E aí a gente vem de novo naquela questão, né? Porque eu falo de uma posição de privilégio, mas a grande maioria das mulheres, às vezes o que você ganha é o que você vai pagar para uma babá, ou para uma creche, ou para um cuidador. E aí você faz aquela conta e aquilo não soma. E aí você fala, não, é melhor eu estar com meu filho, então. Só que aí você deixa todos outros sonhos de lado. Caso essa mulher tenha sonhos profissionais. Porque eu sou essa mulher. Que eu sempre sonhei com uma questão profissional. Realizei isso. Então isso me constitui. Você, ao contrário da grande maioria das mulheres, né, Carol? Você conseguiu realizar um sonho e você conseguiu sustentar esse sonho. É diferente, né? Você falou num ponto agora que é importante, aí vamos remeter um pouquinho, gente, ao Agosto Lilás, só para a gente pegar um gancho nessa parte que eu acho que acaba podendo também ajudar muitas mulheres que às vezes vão escutar e que se sentem inseguras, ou seja, vivem situações de violência, às vezes nem sabem que vivem. Eu participei de um Agosto Lilás numa empresa, era um workshop de conscientização e uma das mulheres, naturalmente ela teve neném, teve bebê dela, ela estava exatamente nessa situação de aprisionada à relação, porque ela não conseguia sair daquela relação, até porque pensava no filho. Mas e meu filho não vai ter um pai? Mas e aí, como é que a gente fica? Eu nasci para ter o pai e a mãe juntos, crescer, mas ela estava vivendo um processo de violência, né? Não física, psicológica. E aí ela começou, ele falava, você tá horrorosa, nossa, sua barriga tá grande, nossa, agora você tá começando a ficar cheia de rugas. Cada dia, ela falou, era um elogio diferente. Né? Para não dizer o contrário. E aquilo dali começou a violentar ela. E ela começou a ficar fraca. Mas isso faz parte ela do não ciclo de conseguia violência. sair daquele espiral. É isso. Por isso que a gente chama de ciclo de violência. Porque o agressor, ele vai minando a autoestima daquela mulher. E aí quando ela vê, ela não percebe. Né? Autoestima. E aí quando ela vê, ela não percebe que ela está naquele ciclo de violência. E uma coisa que é importante, que é uma alteração legislativa recente, hoje em dia existe o crime de violência psicológica contra a mulher. Né? Então, ou seja, você não é abre só bater, o leque. Né? Não é só bater. É você isolar aquela mulher dos amigos. Isso já é violência psicológica. Se você consultar o artigo legal ali, já é. Já configura. Já configura. E outra coisa que as mulheres não sabem também, né? Você pode pedir uma medida protetiva independente de você ser vítima de um crime. Mas indo para a prática, assim, no caso dessa experiência que a gente está falando, ela chegou ao ponto de ter coragem de tomar a decisão e foi assim também uma amiga que falou, cara, você não é mais você. Há muito tempo eu já observo isso. E ela chegou à conclusão, não, eu não sou só isso, eu sou muito mais que isso. E ela tomou a decisão e saiu de casa, um dia, belo dia. Agora, uma das coisas que ela falou, essa empresa é de uma região, né, de interior,
E ela disse o seguinte: eu tinha medo. Eu tinha medo mesmo. Medo porque do preconceito da própria família, né? Medo porque ela não sabia qual seria a reação, né, de uma pessoa que está sempre querendo te diminuir, mexer com a sua autoestima. E ela falou medo porque ela falou que não acredita. Não acredita que se ela fosse... o ato de você dar queixa, e aí acho que vem para um ponto que é um dos grandes desafios. O ato de você dar queixa você se expõe individualmente. Mas quais são as consequências que aquele ato vai efetivamente trazer na vida dela? Será que ela vai trazer mudanças? Será que vai acontecer a medida de consequências, né? Penalidade? E ela ficou com medo disso. Ela falou, eu vou me expor e depois não dar em nada? Né? Foi uma das coisas que ela falou. Foi uma delegada lá na empresa e ela falou, esse é um dos grandes problemas. Porque um dos grandes desafios, às vezes, é porque as mulheres retiram também. Elas vão e retiram. Tanto que, por exemplo, lesão corporal passou a ser crime de ação penal pública incondicionada, que traduzindo significa que a mulher não pode retirar a queixa, entre aspas, né? A mulher não pode ir lá e, desistir. Não quero mais. Não, o Estado vai, a partir daquela notícia, daquela lesão... Vai atuar. Vai atuar. Agora, por exemplo, ameaça a mulher pode retirar. Então, isso é algo que a gente passa. Mas eu acho que a questão da violência contra a mulher, ela é uma questão multidisciplinar. Porque antes da gente chegar na delegacia, que tem que ser o último ponto daquilo ali, é o último patamar que aquela mulher vai chegar, aí é a delegacia. Ela tem que ter apoio na empresa. Não existe uma previsão legal. Como que, se você tem que amamentar pelo menos 6 meses, como que você manda essa mulher voltar com 4 meses para o trabalho? Eu tive pouco leite. Graças a Deus eu tive pouco leite, porque eu amamentei até 2 meses atrás. E quando eu voltei a trabalhar com o Luca tinha 1 ano e 2 meses, o meu peito no final do dia, e eu que tive pouco leite. Lotado. E era um peito só, né? Então eu ficava com um peito enorme e outro lotado e dava uma febre, sabe? E eu já pensava, e eu que não tinha muito leite, então não precisava ficar extraindo, eu pensei, eu falei, gente, sorte que eu tenho pouco leite, tá vendo? Deus sabe de tudo, porque imagina eu ter que extrair leite. Eu não tenho asepsia nenhuma para fazer isso no meu meio de trabalho. Aí Brasil, né? E é Brasil. Brasil. Não tô falando de delegacia. Não, mas é porque a delegacia Brasil. Só tem homem. Não. Não tem isso nem nas empresas. Não tem em lugar nenhum. Não. Meu filho ficou numa UTI e o lactário era do outro lado. Então, assim, eu corria entre os horários das mamadas para estimular a descida do leite no lactário e voltava correndo porque era totalmente em lados opostos. E eu ainda tive esse problema na maternidade. Algumas vezes eu cheguei, porque aí tem todo aquele procedimento de asepsia, de botar o roupãozinho, de tentar extrair o leite, não saía nada. E aquilo me deixava desesperada. E aí quando eu voltava, a enfermeira falava para mim, não, já demos fórmula. Oi? Fórmula. Isso dá... Não, isso assim, não é preconceito com a fórmula, não. Mas assim, se eu sou uma mãe que quer amamentar, por que você está dando mamadeira pro meu filho? Numa UTI neonatal de uma maternidade top. Não, essa decisão, isso é uma das coisas que acho que mais incomoda o mundo das mães. É quando alguém toma a decisão por você, Exato. Como mãe, e acaba dando algo que você não daria. E a gente é muito julgada, né? Eu lembro que na época que eu tentava amamentar, eu ouvia de várias pessoas falando, mas seu filho chora assim porque ele tá com fome, porque você não tem leite. Gente, a pessoa tá ali esfacelada, tentando fazer o melhor pelo filho dela. E tem que ouvir. Aí, se essa mulher resolve dar fórmula e parar de amamentar, aí ela é julgada. Porque deu fórmula. Porque deu fórmula. E a mesma coisa da mulher. A mulher vai trabalhar. Que tipo de mãe é essa? Que trabalha e delega os filhos. Aí, se a mãe não trabalha, que tipo de exemplo é esse que você está dando para o seu filho? Você não trabalha. Então, assim, a mulher vai estar sempre sendo criticada, né? Agora, Carol, assim, o que para você é a mãe perfeita? Não existe mãe perfeita? O que é essa mãe perfeita? Então, eu desisti dessa alta performance aí. Mas eu me acho uma ótima mãe. Aí a parte boa. Eu enrolei muito para ser mãe. Eu tive medo de voltar da licença. De achar que eu não daria conta. De equilibrar os pratinhos, né? Mas quando eu voltei a trabalhar, eu me reconstituí. Porque foi aquilo que eu falei. O meu trabalho, ele me constitui. Né? Desde muito nova, assim, eu passei no concurso, eu tinha 20 e poucos anos. Então,
eu me reconheci ali. Mãe, mas a Carol de antes também. Eu sou contra essa coisa de dizer, morreu a pessoa que existia antes do parto. Não morreu. Morre, você evolui. Você evolui, você só não melhora como pessoa, só não se torna uma pessoa melhor, mais empática, menos julgadora. Se você não for do bem, se você não quiser, você tem que fazer muito esforço para você não evoluir como pessoa. Isso é real. Isso a maternidade é real. Ensina muito isso. Ensina muito. Ensina você a calçar a sandalinha da humildade e a entender que para cada um é uma história. Entender e respeitar os sinais, né? Respeitar os sinais, respeitar a escolha de cada mulher. Né? Porque da mesma forma que o trabalho ele me constitui, foi tão importante na minha vida por conta de toda essa luta da minha história, de ter estudado. Minha mãe teve um câncer na época que eu estudava. Então tem toda assim uma trajetória sofrida para chegar onde eu cheguei. E depois que eu cheguei, as pessoas acham que é moleza, não é. Foram noites e noites que eu virei dando plantão, cursos que você faz, até você carregar um nome, também tem isso, até você mulher, numa profissão que é masculina, então até você ter um nome de respeito. Então foi uma coisa que me fez muito bem. Por exemplo, quando eu voltei da licença maternidade, você fica com aquela sensação assim, vão achar que eu virei medíocre. Agora ela é mãe. Não serve mais. A Carol tinha uma coisa com a palavra medíocre. Medíocre no sentido mediano, sabe? No sentido mediano, entendi. E aí eu falei assim, gente, e aí quando eu voltei... agora ela é medíocre. E aí quando eu voltei a trabalhar, 3 lugares diferentes, delegacias especializadas me chamaram para trabalhar, incluindo a Draco, que era uma delegacia extremamente masculina. Né? Operacional, de guerra, tipo... Na história inteira da polícia, antes de mim, teve uma mulher que trabalhou na Draco. Com quantos anos, Carol? Essa que foi? Essa que passou? A mesma idade que eu, a minha amiga. Uau. E também saiu da licença maternidade e foi direto para lá. Também super competente. Você acha que é porque essa posição hoje requer pessoas com mais experiência, mais maturidade? Maturidade? Tem a ver? Eu acho que não é só maturidade, eu acho que é perfil mesmo. Perfil. Perfil. E aí não necessariamente precisa ser homem para ter o perfil, né? É aquilo que a gente fala. Eu não vou fazer o que os homens fazem na delegacia, não vou bancar o MacGyver, mas tenho meu lugar ali na investigação, na inteligência, onde eu trabalhar com aquilo que eu gosto. Que vai estar sempre. Para quem não sabe, assim, o que significa Draco? O que é, para a gente poder, assim, para quem está ouvindo, essa história toda da Carolina Cavalcante, que é a Carol, delegada mulher, combate aí com várias iniciativas também a violência contra a mulher. Para quem vai te ouvir, assim, o que é a segunda mulher da Draco no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro a gente sabe que não é uma cidade para mocinho, né? Para amador. Então, fala aqui o que significa Draco, Carol, para quem está ouvindo. É a delegacia especializada que reprime as ações criminosas organizadas. Então, a gente investiga todo tipo de crime organizado. Aí milícia, dá um exemplo. Milícia, por exemplo. Rio de Janeiro, milícia. É uma frente que a gente, né, atua. E aí vem essa questão também. Hoje em dia você já tem muita mulher na polícia, mas aí a mulher, você já pensa na mulher, delegacia de atendimento à mulher vítima. Essa delegacia... Da DEAN, né? Delegacia de Atendimento à Mulher. Essa é a DEAN. É a DEAN. Que fazem um trabalho maravilhoso. Mas por que a mulher não pode trabalhar investigando crime organizado? Investigando tráfico? Quando eu estava na Draco, inclusive, eu tive um convite para ir para a DRE, que é a Delegacia de Repressão a Entorpecente. Então, essa é mais braba? Qual que é a mais braba? As duas delegacias, essas duas delegacias são de guerra, né? Porque uma reprime o tráfico, outra a milícia, né? Guerra é porque reprime tráfico e milícia. E são delegacias operacionais, são né? Bravas. Que vão pro front, que tem operação, né? Que é crime mesmo, né? Você vai pesado. pro front, não? Você tem que ir? Não. Vou em algumas situações e outras não. Mas não tem que estar sempre no front. Até porque, geralmente, quando tem uma prisão, eu vou ser a autoridade que vai apreciar aquela prisão. Então, é até bom que eu não esteja no front para eu poder apreciar aquilo de uma forma mais imparcial. Olha o compliance aí, tem que segregar a função. É isso aí. No compliance a gente fala, quem faz não controla, quem controla não faz. É. Então, tem que segregar para você poder tomar decisão. É isso. Mas pensando nisso tudo, assim, eu acho que você trouxe agora um exemplo. Acho que é um tema que muita mulher que está ouvindo gosta, quer saber mais, né? Acho que o ser humano é um bichinho curioso por natureza, né? E
E assim, a coragem de uma mulher encoraja outra mulher, né? A gente fala que trabalhar cultura nas empresas, nas organizações, não importa se ela é pública ou privada, né? E a gente fala muito de ética, porque é compliance, envolve você trabalhar cultura. E cultura é justamente é um padrão de comportamento que você vai encorajar ou desencorajar no tempo, né? Então, se a gente olhar assim, Carol, eu queria que você, como mulher delegada na cidade do Rio de Janeiro, numa delegacia especializada como é a Draco, que é uma segunda mulher que está numa posição dessa, olhando as mulheres de modo geral, ou seja, se você tivesse que encorajar mulheres que estão ouvindo esse episódio para tomarem decisões que podem ser amargas ou não, que viria? Pela experiência que você tem, assim, que viria à sua mente? Que você percebe que é uma fragilidade das mulheres, ou seja, que falta a mulher dar a mão para as outras mulheres, para que elas possam ser mais corajosas, ou, digamos, para que elas se encorajem. Ou seja, está faltando. Por que eu falo isso? Porque a gente está diante de um quadro que existem muitas mulheres que estão morrendo, ou se suicidaram, ou então foram violentadas, ou então foram pessoas que, em situações... A gente está no mês do combate ao suicídio, né, que é o Setembro Amarelo, e a gente tem situações de casos, sim, de mulheres que tiveram depressão na maternidade, ou seja, no pós-parto, mas pode não ser no pós-parto, pode ser numa situação de violência doméstica, pode ser numa situação de diversas situações, e que às vezes a gente fala assim, poxa, a gente quando usa o todos pela vida, o não se cale, e você que está ali com a visão de águia, tendo a oportunidade de olhar o comportamento, ou seja, a cultura da mulher, né, como ela está se posicionando, por que não está se posicionando, por que está em situações que ela de fato está fugindo ou não dela mesma. Pensando nisso tudo, assim, o que você daria assim, como uma dica, uma reflexão mesmo, para que essa mulher ela busque ajuda ou seja simples? Às vezes eu acho que a gente também dificulta demais. Exatamente. Assim? Às vezes a gente dificulta demais e a coisa é um pouco mais simples. E sabe o que acontece? É muito engraçado. A gente que é mulher, a gente às vezes dificulta mesmo. E a gente coloca muito homem também nesse papel de opressor. Mas engraçado, foram homens que me promoveram. Foram homens que me abriram as portas quando eu voltei da licença maternidade para ir para delegacias especializadas e que falaram, eu confio em você, eu sei que você dá conta. Eu fui chefe de gabinete numa estatal e o gabinete só tinha mulheres, todas muito respeitadas. O meu titular, ele fala, eu gosto de trabalhar com mulher e você vê a minha delegacia, tem várias mulheres lá dentro, não sou só eu. Tem várias policiais mulheres e eu ouso dizer assim, que na parte de papel, então, de cartório, elas fazem um trabalho assim com maestria, sabe? De excelência. E eu acho que é isso. É a gente parar de olhar a figura masculina como opressor. Porque muitas vezes eles são até mais empáticos com nós mulheres do que as próprias mulheres. Muito mais, né? Na verdade, dizem que o grande problema das mulheres são as mulheres. Exatamente. E não ter vergonha das vulnerabilidades. Porque ser vulnerável é ser forte. É saber os próprios limites. É conhecer os próprios limites. É tirar aquela máscara. E eu acho que foi esse meu processo de reconhecimento aí, depois da maternidade, eu aprender a tirar aquela máscara e parar de me violentar. Querendo ser a braba, querendo ser a forte de tudo. Né? Então... Para. Não vai. Então eu acho que passa por isso. Sabe? Você entrar em contato com a sua vulnerabilidade, aceitar os seus limites e aprender a se respeitar e a ser respeitada dentro da sua singularidade. Sabendo que você é mulher, que você pode ser competente, mas que você tem os seus limites. Por exemplo, hoje eu não trabalharia numa pandemia, não colocaria meu filho em risco. Depois que ele ficou uma semana na UTI, que eu vi a quantidade de mães que estavam com filhos prematuros na UTI, porque elas pegaram Covid. E eu falei assim, eu acho que eu não fui para ali à toa, sabe? Dali você viu o risco
O risco. O risco. E por que que eu me coloquei ali, né? Naquela situação? Por que que eu me coloquei naquela situação? Para provar o quê? Para quem? Para quem? Para quem? E outra coisa, e aí eu falo de novo. Isso é real. Eu tô falando sobre não ter vergonha da vulnerabilidade, mas eu tive vergonha. Eu lembro que quando eu voltei a trabalhar, eu contei pro meu chefe que eu tinha tido depressão pós-parto. Porque ainda estavam tendo aquelas convocações para plantão. E aí eu não podia dar plantão noturno porque eu ainda tomava antidepressivo. E aí você não pode dirigir, trabalhar nem pensar, porque te apaga, né? E aí eu lembro que eu fui no meu psiquiatra e falei para ele assim, não dá para me dar alta não, porque eu realmente já estava bem. Ele falou, não, o protocolo de tratamento de depressão, ele é mais longo para evitar uma reincidência, apesar de você estar bem. Eu falei, tá bom, então eu posso pular os dias quando eu for escalada para plantão? Ele, não, te dou um atestado. Eu falei, não, mas eu não quero apresentar esse atestado. Porque eu tinha medo de ser estigmatizada. Esse é um outro medo que... Ainda mais o policial. Mas o policial, difícil, e aí a Carol. policial homem ou mulher. Ele tem esse estigma de, passei por um problema psiquiátrico, seja ele qual for, síndrome de pânico, depressão pós-parto. Eu tinha medo de ser considerada fraca. Mas olha como é que é interessante. Eu, ao mesmo tempo, eu concordo muito com você, me identifico demais quando você fala a situação assim. As mulheres dificultam muito também. A gente também tem que poder pensar de maneira mais igual, obviamente, respeitando as desigualdades, os limites físicos, enfim. Mas, ao mesmo tempo, assim, uma angústia, e é uma angústia mesmo, né, que eu vou compartilhar aqui. Se a gente olha para o Congresso Nacional, a gente vai ver quantas mulheres hoje estão lá, ocupando posições no Congresso. Tem uma curiosidade, sabe que antigamente, quando elas começaram a frequentar o Congresso, não tinha banheiro. Não tinha banheiro. Feminino. Para você ver como é que, na realidade, a gente está falando, assim, ao mesmo tempo que eu vejo a gente falando, é porque eu também tenho uma mente, digamos assim, masculina, mas não é que é masculina. A gente vai falando errado também. Né? A gente vai se vendo assim, eu não tenho muito aquele mimimi, eu sou como você falou, é na diversidade que eu, especialmente agora, né, é que eu vou buscar a minha força. Obviamente, vou buscar meu encontro com Deus, a minha fé. Aí a gente fala que a mulher é sexo frágil. Tem coisa mais forte que uma mãe? Não tem. Né? Eu vejo hoje por isso, assim, com a partida do André, eu falo que são 3 dores, né? É você perder o seu grande amor, é você a dor da mãe e a dor das responsabilidades. Sozinha, né? Porque a responsabilidade, eu estou escrevendo um livro e nesse terceiro eu falei assim, o tempo, ele não sabe quem é você. O tempo não te conhece. O tempo não vai parar para você sofrer. Não. Ninguém nem sabe, o tempo nem sabe quem é você. É aquilo que a gente fala, né? Vida que segue. Aquilo que, enquanto duro, você estava mas é vivendo verdade. o auge, ali na depressão no contexto da maternidade, o auge dessas noites em claro, o tempo está passando e ninguém nem sabe que está passando. Não, isso com você. E o trabalho da mãe, ele é totalmente invisível. É invisível. Eu que sou uma mulher que sempre dei plantão, que já fui para operação de madrugada, eu escutava assim, o avô do meu marido, tadinho, com a cabeça dele, né? Normal. Falando, não, minha filha, você tem que segurar a noite mesmo, porque ele tem que trabalhar. E aí eu falei para ele uma vez, eu falei, olha, é porque na sua época as mulheres não trabalhavam. Mas eu tô muito mais cansada com recém-nascido do que quando eu trabalhava. E ele vai dizer assim, tá vendo como é que eu falo que eu não tinha que trabalhar? Vocês foram uma ideia. Vai dizer isso, né? Não, ele acha legal. Esse é dos que acha legal. Se bem que ele acha maneiro. Mas assim, uma das coisas que a gente fala muito, né? Como a gente está no universo compliance e a gente teve a reforma da própria lei trabalhista que trouxe aí o empoderamento da mulher, né, no ambiente empresarial, ou seja, não basta você ficar falando que valoriza a mulher e não tem uma diretora mulher na tua empresa. Não tem uma conselheira mulher na tua empresa. E aí não tem uma delegada mulher numa delegacia de repressão. Não basta você falar da boca para fora. Você vai ter que começar a praticar. E uma das formas da empresa praticar, por exemplo, eu acho que tem um nome, eu não sei qual é a denominação, você deve saber,
que tem empresas, mas aí é opcional, não é pela lei, que Não podem é lei. dar 6 meses de licença A empresa cidadã. empresa cidadã. Não, isso é maravilhoso. Gente, isso é o mínimo, né? Não, mas calma aí, isso é o mínimo. É o mínimo. Porque 6 meses é o que fala que é o mínimo. E você fala que o ideal é você amamentar até 2 anos. Hoje já se fala, por isso que eu amamentei até depois dos 2, que até depois dos 2 anos você tem vantagens para o QI dessa criança, para um monte Total. de questões. Então, assim, como que você defende tudo isso medicamente falando e você bota essa mulher para trabalhar com 4 meses, ela não tem um lactário e ela não tem creche. E aí, quando ela consegue creche, eu sei porque eu passei por isso com a babá do meu filho, ela conseguiu uma creche para a filha, mas aí a filha fez 6 anos, saiu do maternal, foi para o jardim de infância. É assim que fala hoje em Acho dia? que é. Maternal. Enfim, saiu da parte de bebezinho, aí é meio período. E ela teve que se virar com uma vizinha que era mãe também e buscar a rede de apoio dela para conseguir continuar trabalhando. Então isso tudo é muito louco. E é a vida. É. Mas é a vida, assim, tudo. Não é à toa que a gente cria um podcast, um ambiente para compartilhar a vida real, né? Porque a gente tem que comunicar situações reais que estão acontecendo. E me chamou muita atenção quando a gente fala sobre estatística de mulheres que estão ocupando posições de liderança, ou seja, nas organizações, e aí não importa se é empresa, se é uma entidade pública, se é o Estado, posições de liderança. E aí quando você olha para o Congresso, você vê lá, você pinça, né? Você pinça a liderança da mulher no ambiente onde está sendo produzido pelo nosso sistema jurídico. O conteúdo legislativo. Produzindo o conteúdo que vai ser executado, cumprido. Compliance é conformidade com leis. Exato. Então, assim, peraí, que lei? Quem que está fazendo essa lei? Quem está pensando essa lei? Quem está comunicando essa lei? Está fazendo para quem, né? Está fazendo para quem? Porque, assim, meu amigo, tu criou uma lei aí, mas você desligou uma mulher no retorno da licença, mas certamente desligou porque você não conhece a vida de uma mulher. O que uma mulher passa ao longo do seu processo de licença-maternidade, quiçá o que está acontecendo nas noites, em claro. E fora o que essa mulher, mesmo com tudo isso, é capaz de fazer. Isso. Porque já tem estudos que comprovam isso, que a mulher, depois que ela tem filho, ela aproveita melhor o tempo, ela tem mais tempo de qualidade, tanto com o filho gênia. quanto no trabalho. Vira gênia. Não, vira gênia. Eu que digo agora, né? Que eu falo que eu não sei como que eu... 3. Sei lá. Aliás, Tem o meu respeito. E você está falando de mim, gente. Eu digo que é algo que, obviamente, é Deus. E obviamente, é a família. E obviamente, a gente não desiste. É não desistir. Vai depender muito da condição que a gente vai se enxergar nesse plano. A sua única opção é ser forte. A única opção é ser forte. Eu não tenho a opção de escolher outra coisa. Então, assim, é por isso que eu acho que temas como esse a gente precisa trazer, precisa falar, precisa comunicar de um jeito que a gente comece quase que assim a trazer uma reflexão, porque há uma estrada gigante para a gente recuperar, histórica. E a gente então, pode a gente é cheio de defeitinho, a gente é cheio de pensamento de crenças limitantes, a gente é cheio de pensamento assim. A gente mesmo cria as desculpas por que a gente está pensando de um jeito que é de mulher. E a gente também pode fazer alguma coisa pelo mundo, eu falo isso, né? A babá do meu filho, por exemplo, ela tem essa questão da rede de apoio. Quando acontece alguma coisa, eu falo para ela, olha, a minha casa está aberta para sua filha. E eu vejo como ela trabalha bem e tranquila com a filha lá. Só que eu já ouvi mulheres me falando assim, mas você paga ela para resolver os seus problemas. Uau! E você que está resolvendo os problemas dela, eu falei, nossa, que empática você. Não falei, né? Mas pensei. Falei, nossa, que empática você. Humana, né? Muito humana. Então, assim, e aí eu faço por ela o que eu gostaria que fizessem por mim. E assim, os meus 2 chefes são homens. Eu tive 2 chefes depois que eu fui mãe. Mas os 2 têm filho pequeno e mulheres que trabalham. Então, assim, eles sempre foram muito empáticos comigo. E isso já faz toda a diferença, até na sua produtividade, porque você trabalha feliz. Então, se você propicia um ambiente de acolhimento para aquela mãe, principalmente uma mãe que está voltando da licença maternidade, e você fala, pô, peraí, eu confio em você.
Total. Sabe? Eu lembro que o chefe de polícia, na época, ele me chamou antes da minha licença acabar, para falar das delegacias que estavam me cotando, assim, pro meu retorno, que tinham pensado em mim. Eu falei assim, Tipo, gente... o passe da Carol é alto, gente. Eu falei, gente, alguém lembrou de mim? Não, mas olha, a gente Muito volta, bom. a gente Isso é volta maravilhoso, tão Carol. encolhida que eu falei assim, nossa, eu saí tão feliz dali, sabe? Isso é maravilhoso. E ouvindo isso de um homem, então, assim, muita coisa já melhorou. Muita coisa. Mas aí você percebe. E muita coisa ainda pode melhorar. Porque a partir do momento que você... Por isso eu falei, Carol, coloca essa vulnerabilidade, vamos compartilhar. Porque, assim, a gente diz que quem não está na maior avenida do mundo, não está no mundo. E a maior avenida do mundo é a internet. Então, de fato, assim, a gente vê as organizações, de modo geral, elas estão se comunicando, se posicionando no digital. Porque o digital é uma realidade. Ou seja, o que você compartilha aqui, você está na cidade do Rio de Janeiro, mas quando você coloca esse conteúdo no digital, quantas vidas você não pode alcançar? Que não está muito além da sua esfera geográfica. Né? Então, são iniciativas que a gente entende que a gente precisa se unir, precisa somar forças para transformar verdadeiramente. Então, assim, isso é simples, né? Sendo simples, espera aí, vamos nos juntar, já que tudo é tão complexo, o tempo engole a gente, tudo é tão difícil, os temas são duros, são amargos, então vamos trazer um tema prático, porque se afetou a mim, pode ter afetado um outro amigo, um irmão, um colega, né? E quando a gente quando a gente senta na mesa de um bar ou vai almoçar em família, o que a gente escuta? Só isso. Depressão, suicídio. A quantidade de famílias que eu vi que perderam filhos, que se suicidaram. Adolescentes. No meio policial acontece muito. Adolescentes jovens. Porque o pai, ele não estava com o olhar para casa. Eu falo que o compliance começa dentro de casa. Ele não estava com o olhar para dentro de casa. Ele estava trabalhando, workaholic. A empresa estava até lá, setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, mas o cara estava totalmente numa agenda, esqueceu dele. Assim, então a gente às vezes esquece da gente. Exato. E a gente precisa trazer a gente pro foco. E isso é muito importante, inclusive, quando você fala de maternidade, né? Porque qual é a lição de amor que você quer deixar para o seu filho? E aí vem muito aquela questão de, a gente foi criada achando que o conceito de maternidade, você me perguntou o que é a maternidade perfeita. A gente foi criada ouvindo, né, que a mãe ideal era a mãe que abdicava de tudo pelo filho, inclusive dela. Doação. Foi o que eu fiz ali na minha licença maternidade, né? Abdiquei de tudo. Doação ou renúncia, né? Até dos meus treinos, para que aquele leite não secasse. Então, eu abri mão das mínimas coisas. Só que chegou uma hora que eu perdi a minha identidade. Quem é a Carolina Cavalcante? Quem é a Carolina no que meio eu te perguntei disso tudo? Lá no início. E até um certo ponto, é normal e natural essa osmose da mãe do filho. Mas chega uma hora que você tem que retomar a sua identidade e saber o que você é para além de mãe. E o que você quer deixar de exemplo, porque os filhos eles crescem observando o nosso exemplo. O que é amor? Amor também não é autocuidado? Não é você cuidar de si mesmo? Ou o amor que você quer... Autocuidado. O recado que você quer deixar de amor é só de renúncia? É para o seu filho renunciar a ele mesmo? E como que ele olha para ele? E quão seguro você está criando, né? Um filho. Exatamente. Não é muito melhor um amor que transborda de quem já é inteiro? E aí é o que eu falo. Eu antes de ser mãe, eu já me sentia plena. A minha plenitude não veio com a maternidade. Hoje eu sou muito mais feliz com a maternidade. Hoje eu transbordei com a maternidade. Então precisei entrar em contato com a Carol de antes, que era aquela Carol inteira, completa, para transbordar amor para o meu filho. E uma pessoa que renuncia do próprio autocuidado, da sua própria identidade, ela não tem como ensinar sobre amor, porque ela não ama a si mesma. Como que você vai ensinar essa criancinha que está vendo ali o seu exemplo, como ela vai se portar diante dos outros? Né? Qual é a lição de amor que você quer deixar para ela? Então, eu acho que é por aí.
E você falou uma coisa que acaba trazendo assim, acaba trazendo assim uma mensagem de esperança, né? Eu falo porque eu fiquei muito sensível, Carol, com a partida do André. Eu fiquei muito sensível, fico até emocionada. Peraí. Mas é algo que me chamou muita atenção, assim. Você falou sobre o que você quer deixar para um filho, né? Esse a gente vai ter que cortar ainda o que a gente quer deixar para um filho. E quando você fala isso, quando eu pensei, sabe, no programa, no Universo Compliance Podcast, foi muito sobre legado, né? Foi você falando aí, me veio à mente assim. Amanhã o seu filho está assistindo você. Amanhã é o seu filho assistindo esse episódio. E eu falo que eu fiquei muito sensível porque depois da partida você quer procurar as imagens. Você quer olhar as fotos, você quer olhar os vídeos. E eu sempre falo muito isso para todo mundo. Eu digo assim, cara, grava tudo que você puder gravar. Grava e você um dia vai entender por que eu estou falando isso. Porque você não sabe o último dia. A gente não sabe, nós somos finitos. Nós somos seres finitos, né? Que a finitude seja não num plano material, não num plano em que a pessoa ela destrói a própria vida, mas em que você respeite a tua história, a data de chegada que Deus fez para você e a data de partida que Deus fez para você. Uhum. Todos nós somos assim. E aí quando você fala isso, eu falo, amanhã é o seu filho assistindo o que você, mãe, né, tá falando. E olha o Lucas. Luca. Tira o S, tia Bela. Mas o Luca, ele vai olhar e vai falar, uau, a minha mãe, nem eu sabia que eu podia provocar tanto amor assim na minha mãe. Ele vai assistir esse episódio amanhã. Ele vai ter essa lembrança. Ele vai saber. E a vida é sobre a mensagem que você deixa de esperança, até para quem você hoje não imaginava que poderia estar deixando a mensagem, ou seja, para o seu próprio filho, né? Então, depois dessa emoção, mas assim, para as mães que estão ouvindo a gente, né? E que às vezes podem, de fato, assim, estar lidando com alguma situação de depressão, queria que você, como delegada, mulher delegada e que tem uma posição importante na nossa cidade e pensando que a gente precisa se unir para fazer com que a gente tenha uma cidade cada vez mais próspera, cada vez que proporciona mais bem-estar, mais saúde mental. Ou seja, queria que você falasse uma mensagem para as mães de modo geral, ou seja, né, para mulheres que às vezes vão ouvir teu podcast e ela está lá, às vezes agora, na maternidade. Está lá, naquele momento SOS, né? Ou então está nas suas primeiras noites e ela vai procurar. Ela não tem como. Quando a gente é mãe, a gente fica depressão no pós-parto, baby blues ou depressão pós-parto. E vai cair no teu episódio e aí você vai poder falar, vai deixar essa mensagem aí para essa mulher guerreira, corajosa. Procurar ajuda, saber aceitar ajuda, porque quando a gente é muito forte, a gente cria um escudo que as pessoas não se aproximam para oferecer ajuda. Porque as pessoas já subentendem que a gente se vira sozinha e vão respeitar nosso espaço, porque a gente é muito independente. Então, não ter medo, não ter vergonha, não ter medo de estigma, né? Você não é a depressão. Né? Meu marido me falava na época da depressão, cadê a Carol que eu conheço? E aí meu médico falou pra ele, não fala isso pra ela, porque ela não é ela agora. Isso pra gente químico, é um parto. E é químico. Tanto que você toma um antidepressivo, que ele ativa aquele negocinho que faz você levantar da cama. Que faz você fazer as coisas mínimas. Tem paciente com depressão que faz necessidade básica na cama.
Faz xixi e cocô na cama. Eu não cheguei a esse ponto, mas tem. Podia ser uma situação dessa, né? Poderia Pode ser uma situação dessa. Então não deixe chegar nessa situação. Procure ajuda e não tema ser estigmatizado. Né? Porque quanto antes você buscar ajuda, e eu falo sempre que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física, e você vê que ninguém tem vergonha de ir para academia, não. Todo mundo se exibe na academia. É muito legal, é muito cool você ser fitness. E chegar né? só gostosona, bonitona. Agora, cuidar da cabeça, ninguém quer cuidar. E aí, quando eu falo que eu faço terapia publicamente, eu não tenho problema nenhum, eu tenho orgulho de falar isso, porque eu cuido da minha saúde mental, isso mostra que eu sou mais do que um corpo. Que você se ama, né, Carol? Né? As pessoas ficam, nossa, mas você tem a cabeça tão boa. Eu falei, mas justamente por conta da terapia que eu tenho a cabeça boa. É porque eu trabalho. Né? E a gente tem que trabalhar isso da mesma forma que a gente trabalha a nossa saúde física numa academia ou numa luta. Enfim, faz parte. Ou seja, é um ato de amor. É um ato de amor. Terapia, eu aprendi também, eu nunca tinha feito. É maravilhoso. Não fazia ideia. Também sou um pouco mais cética. Mas eu percebi que é isso, precisava buscar ajuda. A gente está sempre querendo ser Mulher Maravilha, a gente está sempre querendo ser aquela que dá conta de tudo, aquela que é quase um homem. Né? E aí a gente falou que a gente, na verdade, não é um homem. Não é um homem, nem tem que ser. Não somos, nem temos que ser, e somos mulheres. E a gente tem o nosso valor sendo mulheres. E sendo a gente não mulher. precisa ser homem. E você falou uma coisa que agora, pra gente chegar ao nosso quadro que está se aproximando, está chegando ao fim, mas você falou uma coisa que eu me identifiquei. Por você ser muito independente e por você às vezes ser uma mulher que é resolvida, toma decisões, tem iniciativa, se cuida, às vezes você vai afastar muita gente. Muita gente vai falar, ela não precisa de ajuda. Eu não vou oferecer, porque eu não vou nem chegar perto, porque ela tem tudo. Olha, a minha própria mãe, isso é muito louco, né? A minha irmã, ela é super forte também, mas é outro perfil. A minha irmã sempre aceitou mais ajuda. E aí foi muito engraçado, que minha irmã acabou de ter bebê, e eu falei pra minha mãe um dia, mas falei assim, sem ressentimento nenhum. Antes eu tinha esse ressentimento, porque eu sempre achei que a minha irmã era mais protegida do que eu. Mas, na verdade, era eu que me protegia dessa ajuda. E aí eu falei pra minha mãe, eu falei assim, nossa, eu queria tanto ter tido essa disponibilidade que você teve pra minha irmã, porque ela ficou morando, assim, 1 mês na casa da minha irmã. E eu me senti muito sozinha. E a minha mãe morava a 5 minutos da minha casa. E ela me ajudou muito. Só que ela me falava assim, e na época, a faxineira dela tinha dado furo com ela estava sozinha, a gente tinha uma cachorrinha que era doente, que era diabética, então assim, ela não tinha realmente como ficar o tempo todo na minha casa. E eu ficava esperando, às vezes, virada das 7 horas da manhã para eu não incomodar minha mãe. Olha. Então assim, até que ponto era ela que não estava disponível para mim, ou eu que não queria incomodar e que me fechei para aquela ajuda mais uma vez? A vida inteira foi assim. Quando eu saí de casa para casar, meu pai quis me ajudar. Ou para dar uma entrada no apartamento, ou para me ajudar a mobiliar a casa e tal. E eu lembro que eu falei para uma amiga minha, não, mas não tem necessidade, eu já tenho que dar conta. Ela, aceita ajuda. Para o seu pai vai ser maravilhoso te ajudar. Que bom que ele pode te ajudar. Aceita ajuda. Você nunca aceitou ajuda nenhuma. Sabe, quando eu passei para Minas, eu menti para o meu pai que eu estava morando num apart-hotel. Eu morei numa pensão. Porque eu ganhava só um auxílio. Na época da Cadepol não era o salário de delegado ainda e não dava para pagar um lugar legal. E aí eu dividi com umas meninas. Eu lembro que tinha um galinheiro na porta assim do meu quarto. Ai, meu Deus. E aí, quando tudo passou, que meu pai foi para minha posse, eu falei, agora vamos lá para eu te mostrar onde eu morei. Ele, meu Deus, por que você não me falou? Mas eu sabia que meu pai na época estava apertado, pagando faculdade de medicina para minha irmã. Minha mãe estava com câncer, tinha saído do emprego. Então, assim... E ele poderia ter me ajudado. Eu tinha esse privilégio de ter um pai que podia me ajudar e eu não quis dar trabalho. Você que não quis dar trabalho. Na verdade, eu não quis dar trabalho, eu não quis dar preocupação. Você achou que fosse dar trabalho. Isso é uma das coisas que o luto me ensina muitas coisas. Né? É um processo que eu tenho aprendido muito, especialmente no pedir ajuda. Porque, às vezes, e eu recebi algumas... falas também, que acho que foram falas divinas mesmo, mas falas que disseram assim, olha, eu vou fazer isso aqui porque
muita gente não vai entender o que você vai passar, o que você está passando. E tudo bem, tá tudo bem. Mas quando ele falou, eu não tinha entendido. Depois o processo vai mostrando que as coisas vêm no caminho, né? As coisas vão vindo no caminho. E ali aí você vai, putz, agora eu entendi. Agora eu tô entendendo. Então, acho que em tudo na vida acaba que uma coisa eu acredito mesmo, de verdade. Tudo passa. Tudo vai passar, tudo passa, né? E a nossa mente precisa estar saudável. A gente precisa alimentar, nutrir com aquilo que leva para o alto, que leva a gente para o alto, que faz a gente... E que dá suporte. Que dá suporte. Eu tenho uma amiga que você conhece, que ela teve um filho com câncer, muito novinho. E o marido dela, ela também fazia terapia. E o marido dela falava assim, nossa, antes do câncer, né? Nossa vida é ótima, eu não entendo o que você vai fazer na terapia. E aí, quando o bebê deles, que hoje já é um menino e está curado, enfim, teve o câncer, e aí ele despencou e ela foi uma leoa. E ele falou para ela, agora eu entendo por que você fazia terapia. Porque na hora que surgiu o problema, ela teve suporte para encarar aquilo. É isso. E dar suporte para ele também, e para a família inteira. Então é sobre isso. Você tem que conseguir gerenciar a crise, né? Não adianta a gente se esperar preparar... a crise chegar para depois tentar se preparar. É isso. É isso. É isso. Acho que isso fala muito sobre o episódio de hoje, ou seja, não adianta esperar a crise. Não espere a crise, não deixa a bomba estourar. A gente está sempre falando isso, né? Prevenção é isso. É isso. Não deixar, saber que você é vulnerável, que vai acontecer. E que tá tudo bem. Tá tudo bem. E que você só precisa estar preparado, mais forte. É isso. Né, para que você consiga gerenciar aquela situação de crise, surfar a onda, né? Surfar a onda. A onda vai vir. Você precisa só, se você tiver com a prancha, tiver com a roupa adequada, tiver com a temperatura, você vai surfar, né? Vai ser um desafio, pode tomar um caldo, mas vai passar. Mas vai passar. Vai passar. E depois a gente vai até... Uau, vai ser testemunho. Ou você vai poder falar, né, inspirar outras pessoas para surfar também aquela onda que vai vir. Então, nesse tema de hoje, Carol, queria muito mesmo te agradecer. Queria que você soubesse que você é muito especial. Você inspira realmente... Sempre me inspirou. Carol é aquela pessoa que eu falei assim, Carol, eu convidei ela quando ela topou, eu falei, agora o episódio está mais do que maravilhoso, agora vai ficar lindo. Mas a Carol sempre foi aquela mulher linda, aquela que doce, gentil, guerreira, que dá a mão, né, que inspira a outra. E eu acho que na posição que Deus te colocou hoje, Deus não dá um ponto sem nó, né? Deus não cria a condição que não é aquela que você tem o potencial de A gente estar. não passa nada por acaso, né? Nada por acaso. Então, assim, eu creio mesmo que... por que você é a segunda mulher da Draco? Porque você tem um chamado e tem missão. É sobre missão. Então, que Deus abençoe a sua missão, né? E abençoe muitas pessoas que vão ouvir esse podcast, já que esse episódio é mais duro, mas que é na tempestade que acho que a gente depois encontra dias melhores, dias que... Como é que tá a Carol hoje? Né? A Carol superou o desafio, passou pela onda, surfou a crise. E para a gente fechar, então, queria que eu vou falar 5 emoções e eu queria que você dissesse com uma palavra. Esse é o desafio. O que vem à sua cabeça. É o que vem à sua cabeça. Pode ser família, pessoal, profissional, é o que vem à cabeça. Então, eu queria falar, quando eu falo amor, o que vem na cabeça da Carolina Cavalcante? Luca. Pra quem não sabe, agora eu falo, Luca é o filho da Carol. No episódio anterior, quem não assistiu, pode assistir, mas quando Marcelo Piuí responde essa pergunta, ele fala Vitório. E é o filho. Não tem como, né? Filho é filho, né? É incrível. Carol, quando eu falo raiva... Injustiça. Medo...
Não, eu não sou destemida. Calma aí que eu vou chegar lá. Medo da violência, medo do... Eu acho que eu passei a ter medo de morrer depois que eu fui mãe. Eu medo não de tinha. morrer? Acho que toda mãe tem. Primeira vez que eu atravessei a rua no meu puerpério, eu tive medo de ser atropelada. Eu falei, gente, eu tenho que tomar cuidado quando eu atravessar a rua, porque eu não posso morrer, porque agora eu tenho um filho. Uau. Vai deixar seu filho pequeno, sozinho? É um medo. É um medo. Nostalgia. Nostalgia não, é outra emoção. Nojinho. Nojinho. Você viu o filme, né? Não. Nojinho, aquela... Putz, nojinho. Ranço, né? Ranço. Soberba. E alegria. Realização. Plenitude. E aí eu acho que envolve tudo, né? É aquela casadinha, né? Bem casada. Filhos, marido, família, férias, trabalho. Plena. Plenitude. Plenitude. Que bom, Carol. Que Deus possa te abençoar muito e que você possa continuar inspirando outras mulheres e vivendo esse... Você falou a palavra que eu agradeço muito a Deus. Privilégio. Se a gente tomar posse dessa palavra, hoje, todo dia eu agradeço o privilégio de ter vivido com o André, né? Porque aprendi muito, conheci muito, surfamos ondas de crise, desafios e agradeço sempre. Então, essa palavra ela é muito abençoada, assim. Privilégio, sempre poder agradecer, né? E por falar em agradecimento, aí é claro que eu quero agradecer aqui ao episódio Carolina Cavalcante, delegada, ela que eu não me canso de falar, maravilhosa, poderosa, super power, woman, girl, uau! Ela que participou do 10º episódio do nosso podcast, eu faço parte do Universo Compliance. Então, Carol... seja sempre muito bem-vinda, tá? Você é sempre minha convidada aqui, permanente. Então, sempre que surgiu um tema novo, Isa, vamos falar de tal coisa, vamos falar e vamos conscientizar, vamos sensibilizar. Então, eu quero te dar aqui esse mimo que é Cherrio. Aí a gente Paulinha tá ali só nos bastidores, né? Mas é um mimo que eu dou com muito carinho e eu pedi que o seu fosse rosa. Que eu queria algo que fosse sensível, assim, como a sensibilidade que, apesar de você ter essa mulher toda, com essa força toda e com com tudo isso que você falou, o que você me transmite de mensagem é uma mulher sensível. Uma mulher sensível que ama e que é apaixonada pelos mínimos detalhes. Então, aqui, Carol. Cherrio só fazendo os nossos mínimos detalhes. Lindo. Depois você vai mimar, a gente tem o Laquinho aí. Dá o Laquinho pro Luca, hein? O Laquinho tá aí. O Laquinho é o nosso projeto que a gente fala de ética. Tá bem ali um chaveirinho, tá vendo? Lindo. O mascotinho, o Laquinho, que a gente fala de ética nos negócios. Dá lá pro Luca, bota lá pro Luca conhecer e a gente vai se identificar com ele. Tá bom. Então... Gratidão, agradeço Carol. pelo convite, obrigada. Obrigada. E ficamos agora para o nosso próximo episódio. Acompanha a gente. Não esquece dos 3 Cs. Curte, comenta, compartilha e assiste o nosso episódio lá no canal Lucky Hub no YouTube. Beijo!